Nossa quarta aula de pneumatologia e nossa intenção aqui hoje é falar sobre os dons espirituais. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Já animada para o Mundial de Clubes, né? É, claro. Bem, graças a Deus. Estava dormindo, tá? 11 horas da noite. 11 da noite? Que isso? Mais conhecido como 23 horas. Que isso? Eu sei que o Flamengo vai jogar tarde também, acho que na segunda, né? Bom, vamos falar sobre os dons espirituais. Antes de propriamente a gente falar aqui sobre cada um dos dons, deixa eu primeiro abordar uma discussão que eu já comentei na semana passada, mas que agora eu vou apenas citar os argumentos que são mencionados por ambos os lados, que é essa discussão aqui, ó, cessacionismo e continuismo, ou continuacionismo, dependendo de como você queira chamar. Em resumo, os cessacionistas acreditam que os dons cessaram, ou seja, os dons não se manifestam mais nos dias atuais, seria algo exclusivo para a era apostólica, enquanto os continuistas entendem que ainda hoje os dons estão em operação. Só para a gente entender aí um pouco sobre essa discussão, quais os argumentos usados pelos cessacionistas? Quais os versículos que são geralmente lembrados? Primeiro deles, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Diz assim, ó, a caridade, que é o amor, nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Qual é o raciocínio do cessacionista? Ele entende que esse perfeito aqui já veio. O que seria esse perfeito? É a formação do cânon bíblico, né? Uma vez que as escrituras estão finalizadas, estão concluídas, ninguém mais pretende adicionar nada à escritura, logo, aquilo que era em parte, ou seja, os dons, foram aniquilados. Na perspectiva cessacionista, a igreja precisa apenas da Bíblia. A Bíblia já é suficiente para nos dar orientação, instrução, correção e tudo mais, de maneira que a gente tem que crer na Bíblia de maneira suficiente, sem a necessidade de esperar que Deus opere milagres, porque dentro dessa perspectiva, como diz aqui, as profecias seriam aniquiladas, as línguas cessariam, a ciência desapareceria. Aí, naturalmente, surge o questionamento. Se esses dons não foram dados por Deus para serem contínuos na igreja, por que Deus deu então? Por que só os apóstolos ou só a era apostólica usufruiu desses dons? Aí a resposta para isso, eles costumam dar baseados aqui em Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4. Alguém lê para a gente aí, por favor. Ou seja, o raciocínio é que os dons, eles foram concedidos apenas para confirmar a doutrina dos apóstolos. Por isso que eles precisaram, de fato, de profecia, cura divina, milagre, coisas extraordinárias. Por quê? Porque nesse raciocínio, os dons foram concedidos para confirmar a pregação deles. Uma vez que a pregação deles foi confirmada, a gente já crê naquilo que os apóstolos pregaram, a gente não necessitaria mais de que os dons continuassem. Esse texto aqui é ligado a Mateus capítulo 16, versículo 20.
Quando diz assim, eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Ou seja, nessa perspectiva cessacionista, os sinais só aconteceram para confirmar a pregação deles. Foi confirmada? O evangelho se expandiu? Não precisa mais de milagres, prodígios e maravilhas. Bom, outro versículo que eles também usam é esse texto aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20. Pode ler aí. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, de acordo com esse texto, a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Logo, se foi o apostolado e a profecia que edificou a igreja não necessita mais de novos apóstolos e de novos profetas. Os apóstolos e profetas que edificaram a igreja são aqueles lá do primeiro século, e a igreja não precisa mais de novos ou pessoas novas exercendo esses dons. E aí, naturalmente, vem o último questionamento. Se os dons cessaram, como que a gente explica os milagres que acontecem hoje, as profecias que acontecem hoje, enfim, os dons que operam hoje? Aí, a saída é citar Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, tudo que andam realizando por aí de milagre, nessa perspectiva cessacionista, é coisa do capiroto, né? Não é de Deus. Porque se os dons de Deus cessaram, qualquer coisa sobrenatural que esteja em operação hoje é coisa de falso profeta, usando dons ou supostos dons para enganar as pessoas e pregar um falso evangelho, tá? Esse é o raciocínio cessacionista. Em contrapartida, nós temos os teólogos continuistas, ou seja, eles acreditam que os dons continuam em operação sim. E quais são os principais argumentos? Primeiro, Marcos 16, versículos 17 e 18. Pode ler aí, por favor. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. 18. Pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Perfeito. Ó. Se esses sinais acompanham os que crerem, a ideia então é que esses sinais todos aí não sejam algo só daquela época, mas sim em toda época onde houver pessoas que creem. Se hoje há pessoas que creem no poder de Deus, então nada impede que esses sinais continuem seguindo aqueles que creem. Isso é um argumento. Outro argumento é Atos capítulo 2, versículo 39. Que é quando Pedro explica lá o dia de Pentecostes, né? Olha o que ele disse aí, pode ler. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quanto do Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, se a promessa diz respeito a todos os que estão longe, a promessa de encher do Espírito Santo, conceder dons espirituais, não pode ser só para os apóstolos e para a geração deles. Para a nossa época deve estar em operação também, porque nós ainda precisamos de ver essas operações que Deus realiza. Outro ponto é que os dons, eles não operaram apenas para confirmar a pregação dos apóstolos. Os dons, eles foram concedidos para edificar a igreja. Olha esse versículo aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Pode ler. E fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Ou
Ou seja, se o objetivo dos dons é edificar a igreja, por que eu vou pensar que esses dons é só para a época dos apóstolos? Nós ainda precisamos de edificação espiritual, nós ainda precisamos que a nossa fé, nossa comunhão com Deus sejam edificadas através da operação dos dons, né? Enfim, esse tipo de debate é aquele debate que assim não avança muito, porque quando a pessoa não quer crer, você pode fazer um milagre na frente dela que ela vai achar uma outra explicação. E aí a gente até evita de estender muito o debate, porque a pessoa corre o risco de fazer que nem os fariseus, que quando Jesus expulsava demônios, aí o fariseu dizia, não, ele faz isso pelo poder dos demônios. Aí Jesus disse, olha, você dizer algo contra o Filho do Homem, ok, mas você falar contra o Espírito Santo é uma blasfêmia, é um pecado imperdoável. Então, acaba que o debate não avança muito. Fato é que hoje nós estamos numa época em que cada vez mais as pessoas estão acreditando, estou dizendo assim nas linhas teológicas, cada vez mais estão admitindo que os dons continuem em operação. Semana passada mesmo, mais uma igreja presbiteriana se desligou da igreja presbiteriana do Brasil por conta de crer nos dons espirituais. A igreja presbiteriana não aceita a continuidade dos dons. E aí essa igreja, que eu esqueci agora o nome, né? Igreja presbiteriana alguma coisa, acredita em tudo que um presbiteriano acredita, mas com a particularidade de que os dons continuam em operação, continuam em andamento. E aí eles foram gentilmente convidados a sair da comunhão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, não é uma coisa só de pentecostais. Diversas denominações históricas vivenciam a manifestação de dons e acabam rompendo com o entendimento de que cessaram. Ou seja, veem que o negócio continua em andamento, continua em operação. Até aqui, gente, alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho, mas assim, a gente acredita que a Bíblia, né, tá? Ela que é nosso livro de regra e etc. Não deixa de ser, apesar de existir os dons. Com certeza. É porque, às vezes, se errou muito, muitas igrejas errou muito, achando que os dons eram primordiais acima da palavra de Deus. Deixou-se muito a palavra de Deus, assim, um pouco de lado e dava muito mais ênfase. Então, eu tenho 30 e poucos anos de igreja e eu via sair gente para ir para aquela reunião em algum lugar, porque lá, entendeu? Não ia porque tinha uma boa palavra, não ia porque sempre ter revelação. tinha revelação, entendeu? Ia descobrir o CPF, como se a pessoa não soubesse o próprio CPF, né? Por isso que eu acho que ficou marginalizado, vamos colocar assim, não sei se o termo seria esse, bem marginalizado essa coisa, né? E aí a gente tem aqui que um desequilíbrio, na verdade, né? Os que não aceitam de jeito nenhum e os que aceitam como, né? Pronto, acabou e é aquilo. Então ficou assim, por causa disso, meio... De fato, os dons eles não existem para substituir o aspecto doutrinário, né? A doutrina da igreja, que é determinada pelas escrituras, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas é uma contradição, pelo menos eu penso assim, a pessoa dizer que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, mas não acredita em algo que as escrituras ensinam sobre os dons espirituais. Acaba sendo uma contradição. Não, eu não aceito os dons. Para mim, só a Bíblia é suficiente. Tá bom, a Bíblia fala sobre os dons. Então, se você não crê nos dons que a Bíblia fala, esse negócio que você diz que crê na Bíblia não é verdade. É a mesma coisa que a pessoa disser assim, falar assim, eu não preciso de pastor.
Jesus Cristo é o meu pastor. Tá, mas na Bíblia fala que Jesus deu pastor para a igreja. Se você recusa os pastores que Jesus te deu, me perdoe, Jesus não é o seu pastor coisa nenhuma. Para você tê-lo como seu pastor, você precisa aceitar que ele coloque sobre a tua vida os líderes que ele deseja determinar. Então, seria uma contradição dizer que creio em Jesus, mas não aceita aquilo que Jesus tem para mim. Nesse aspecto, agora já relacionado aí ao uso dos dons, vamos entender exatamente o que eles são e para que servem. Primeiro, uma curiosidade que é sobre a palavra dom. A palavra dom, no texto grego, vem da palavra harisma. Deixa eu colocar aqui, ó. Harisma. Inclusive, é dessa palavra que vem a nossa palavra carisma, né? O que é uma pessoa carismática? É uma pessoa que consegue prender atenção, ela é graciosa, ela é gentil, ela é simpática. Só que no sentido grego, harisma é sinônimo de presente, dádiva. Ou seja, dom não é sinônimo de talento, ainda que hoje a gente use a palavra dom com esse sentido. Dom é um talento, mas na Bíblia não. Na Bíblia, dom não é sinônimo de habilidade, talento. Dom é qualquer presente que Deus dá. Exemplo, salvação. Salvação é um dom. A Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva, é um presente. Não é sinônimo de habilidade, é um presente. Então, em que sentido os dons que a gente vai estudar aqui, que a gente vai falar aqui, eles são harisma, né? São um presente, são uma dádiva. É no sentido de que essas habilidades ninguém adquire pelo esforço, pelo mérito, pelo estudo. A pessoa recebe essas habilidades gratuitamente. Deus concede porque Ele quis conceder. Não é porque a pessoa merece ter aquilo e não é porque a pessoa fez por onde ter aquilo. E sim porque Deus, na sua graça, resolveu presentear aquela pessoa com aquela habilidade. Isso tem algumas implicações, né? Por exemplo, 2 Coríntios 3, versículo 5. Pode ler aí, por favor. Nossa capacidade vem de Deus, ou seja, não é por competência nossa. Sem Jesus, a gente não é capaz de fazer nada. É o que Jesus disse claramente em João 15. Sem mim, nada podereis fazer. A gente não consegue nada sem Ele. Toda habilidade que a gente tem é uma bênção gratuita que Deus nos concede. Leia aí, Tiago 1,17. Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Perfeito. Ou seja, são dádivas, presentes que Deus concede gratuitamente. Olha um outro versículo, ó, 1 Coríntios 15, 10. Pode ler aí. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha como Paulo enfatiza frequentemente. Eu sou o que sou pela graça. E mesmo eu trabalhando mais que os demais, não é mérito meu. Se eu fiz o que fiz, foi a graça através de mim. Isso aqui é um ponto importante. O dom, ele é gratuito. Nós não temos um dom porque merecemos ou porque nos esforçamos. Por outro lado, uma vez recebido o dom, a pessoa tem o dever de administrar aquele dom, aquela vocação, aquela chamada, com a devida dedicação. Exemplo, se eu e Yuri tem um dom de ensinar, eu não tenho esse dom porque eu estudo. Eu não tenho esse dom porque eu sou um pesquisador. Não. O dom é de graça. Deus simplesmente concedeu porque Ele quis me usar para esse ministério. Agora, uma vez ciente de que eu possuo essa vocação,
Eu preciso me dedicar a isso. E é aí que vem a necessidade do estudo, da pesquisa e tudo mais. Logo, não é o esforço que me torna merecedor do dom, mas receber o dom deve nos impelir ao esforço, à dedicação em nos aprofundar, em administrar aquela vocação que nós recebemos gratuitamente de Deus. Isso vale para qualquer ministério. Ninguém é pastor porque ora muito, porque jejua muito, porque se consagra muito. O dom de pastorear é gratuito. Deus concedeu porque Ele quis conceder. Agora, uma vez ciente de que eu possuo uma chamada nesta área, qual é a minha responsabilidade? Me dedicar àquilo, orando, me consagrando e buscando mais a Deus. É bem isso aqui, ó. Atos, capítulo 6, versículo de número 4. Olha o que Pedro fala. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, ele ia se dedicar à oração e à palavra por saber que foi chamado para exercer o ministério apostólico, que lidava com ensino, com organização aí de igreja. Isso é importante para a gente nunca colocar o nosso mérito à frente da manifestação da graça de Deus. É tipo um evento aqui na Vila Kennedy que eu assisti, já contei isso para vocês. Aqui na Vila Kennedy que eu assisti, que um camarada, um pastor muito famoso que veio pregar aqui na Vila Kennedy, que ele expulsa demônio com paletó, faz aquela coisa toda. Aí depois que ele termina o show, né? Sem citar nomes, depois que ele faz todo o show dele, quando termina, ele diz assim, sabe por que o demônio está fazendo tudo o que eu estou mandando? Aí todo mundo fica ansioso para saber, né? Por quê? Aí ele vem a lista. É porque eu não bebo Coca-Cola, é porque eu vivo no monte, é porque eu isso. Ou seja, toda a graça de Deus que supostamente usa para fazer alguma coisa milagre, alguma coisa milagrosa, foi deixada de lado, de escanteio, para que todo mundo venere a figura que está ali, como um grande homem de Deus cujo paletó é carregado de azeite, né? O paletó ungido, poderoso, que até os demônios se estremecem. Esse tipo de fala é muito comum de falsos profetas. Por quê? Porque o objetivo deles é justamente trazer glória para si, não para Deus. Quando Jesus disse que haveriam falsos cristos e falsos profetas, o falso Cristo não é só aquela pessoa, tipo o Henri Cristo, que se dizia uma reencarnação de Jesus. Não, não é isso. É qualquer pessoa que queira trazer para si uma coisa que é exclusiva de Jesus. A glória é de Jesus, salvação é de Jesus, é Ele que salva, cura e liberta. A partir do momento que eu quero trazer toda essa glória para mim, em vez de transferir para o nome de Jesus, eu estou sendo um falso Cristo. Eu estou tentando roubar uma glória que não é minha, uma glória que pertence a Ele. Então, por isso, cuidado de a gente... exatamente. É isso aqui, ó. 1 Pedro 4, versículo 10. Pode ler, por favor. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, aqui a grafia está errada, né? É o computador mesmo. O dom vem pela graça, é gratuito, mas qual é a nossa responsabilidade? Ser bons dispenseiros. Administrar o dom da maneira como convém aos que servem a Deus. E aqui vai outra recomendação importantíssima. Mateus 10, 8. Pode ler. E aí pegou, hein? Aí pegou. De graça recebestes, de graça dai. Se o dom que eu recebi é gratuito, cabe a mim colocar esse dom à disposição do reino de Deus gratuitamente. Aí... Ou é o...
ou é o próprio Lúcifer incorporado neles, né? Pois Bom, então assim, dom é gratuito e a gente deve colocar à disposição do reino de Deus de maneira gratuita, porque o objetivo é glorificar a Deus, não o nosso próprio ego. Agora, com que finalidade Deus distribui esses dons aí na igreja? Tem duas passagens aqui importantes para a gente analisar. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Deixa eu fazer uma pergunta referente a essas passagens. Numa situação dessa, o Espírito Santo que habita numa pessoa, ela sai dela assim, na forma de que a glória é do Pai. Mas você tem querendo para si, como é que o agir do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Assim, para o Espírito Santo sair da vida de um cristão, é de fato quando esse cristão abandona completamente a fé. É apostasia. Quando ele, em definitivo, nega a Cristo, não quer mais ter nenhuma relação com Cristo, ele abandonou a fé, não tem por que o Espírito Santo permanecer ali, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Agora, todo cristão, ele está numa luta constante contra seu próprio orgulho, contra seu próprio ego, é a busca pela santificação. O Espírito Santo não vai sair da pessoa porque a pessoa é orgulhosa. Porque, na verdade, todos nós somos orgulhosos, né? E até quem acha que não é, até ser testado naquela área, você vai ver que você é orgulhoso. A gente demonstra orgulho em coisas bobas do dia a dia. A gente acha que sabe mais do que sabe, a gente acha que pode mais do que pode. Enfim, a gente se coloca sempre em ar de superioridade. Então, assim, todos nós temos conflito de ego, todos nós temos coisas carnais que precisamos corrigir, todos nós temos que lutar contra a avareza, contra a ganância, contra o amor ao dinheiro. Enfim, são pecados que fazem parte do dia a dia que a gente precisa lutar contra. Enquanto a pessoa ela está sendo tentada naquele pecado e eventualmente ela erra, ela fraqueja, não é por isso que o Espírito Santo sai. Pelo contrário, é o Espírito Santo que está ali tentando fazer com que ela se aprume, se coloque no eixo, se arrependa do erro cometido, abandone aquelas práticas. O Espírito Santo só vai sair quando a pessoa, de fato, não quiser mais comunhão com Deus. Ela nega a Cristo de fato. Aí existe uma outra possibilidade. Mas e aquela pessoa que ela sempre foi assim? Ela não muda de jeito nenhum. Bom, talvez nesse caso, o Espírito Santo não vai sair pelo simples fato de que ele talvez nem tenha entrado, né? Ou seja, a pessoa nunca foi cristã de verdade. Tem gente que é assim também. A pessoa entra na igreja, nunca se converteu, o Espírito Santo, consequentemente, nunca habitou naquela vida, mas ela está ali na religião pela conveniência. Então, o caráter não muda, as práticas não mudam, o comportamento não mudam e vai continuar daquele jeito até o dia do juízo. O Espírito Santo nem chegou a entrar. Agora, se o Espírito Santo entra numa pessoa e a pessoa inicia a sua vida de comunhão com Deus, no meio do caminho, ela pode ser tentada a fraquejar, a cometer pecados relacionados a todas essas obras da carne que a gente comentou aqui, mas é o que Paulo disse aos Gálatas. É uma luta constante. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E o que tem na minha carne que luta contra o espírito? Avareza, lascívia, idolatria e tudo que não presta. E a gente está nessa constante luta aí até o Espírito Santo amadurecer o nosso caráter. Bom, leia aí, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui é a primeira coisa importante para se saber, né? Sobre a função do dom. O dom é concedido para quê? O texto diz, para o que for útil. E utilidade aqui não tem a ver com a nossa conveniência ou com aquilo que nos satisfaz. A utilidade aqui é a edificação da igreja. Os dons são concedidos sempre pensando no bem-estar da comunidade, da igreja, nunca do indivíduo. Isso aqui é muito importante frisar, porque até aqueles dons que parecem beneficiar um indivíduo,
ele não beneficia só o indivíduo. O dom é para beneficiar a comunidade. Exemplo, cura. Se Deus concede um dom de cura, a cura ali não é simplesmente para o enfermo se beneficiar daquela manifestação, né, daquele milagre divino. É para que o que Deus vai realizar através daquela cura também edifique e fortaleça a fé de toda a comunidade, de toda aquela igreja. Isso é importante, por quê? Isso ajuda a gente a entender o porquê também Deus não cura todo mundo. Por que um milagre não acontece sempre que a gente quer? Porque às vezes a gente enxerga aquele contexto de uma maneira e Deus está enxergando de outra forma. A gente quer que Deus cure aquele enfermo, mas a gente às vezes não para refletir que Deus tem outro propósito através daquela enfermidade ou na vida daquele próprio enfermo. E a gente quer muito que Deus realize para benefício da pessoa, sendo que Deus tem propósitos maiores do que os nossos, e que às vezes nem sempre a gente consegue entender. Mas o dom é concedido para o que for útil, não simplesmente para atender nossos interesses. Isso, assim, isso mexe conosco, né? Porque parece que a gente ora e Deus não cura, Deus leva, Deus, né? E a gente se sente nessa hora inferior, a gente se sente como se alguma coisa seja errado, Deus não me ama o suficiente, traz esqueci agora o termo, né, que a gente fica achando que continua sendo aqui, ó, através de mim, por minha causa, ou é por minha causa, porque eu orei e curou, ou porque alguma coisa eu fiz e Deus não curou, entendeu? Rodeado em mim, sempre em mim. Aí vem novamente o ego, tanto para o bem quanto para o, né? Porque a gente acha que é por mal quando morre, a gente acha sempre que é meu redor, né? E assim, esse é o pior sentimento, né? Que é aquele sentimento de culpa em que você não alcança o milagre que você está pedindo tanto e vê outras pessoas alcançarem aquela mesma espécie de milagres, e aí naturalmente vem o questionamento. Por que nele e não em mim? Por que fez por ele e não fez por mim? O que eu deixei de fazer que aquela pessoa ali fez? Mas não é sobre isso. Quando a gente entende que é graça, favor e merecido, aquela pessoa recebeu, não foi por merecer, e eu quando deixei de receber, também não foi por falta de merecimento. Em cada vida, em cada situação, em cada contexto, Deus tem um propósito, mas só com certa maturidade espiritual que você consegue enxergar isso. Na hora ali do caos, a primeira atitude é questionar Deus mesmo, é reclamar por que Deus fez em outras vidas e não fez na minha. Eu, por exemplo, abrindo um parênteses assim, de algo particular, é natural que quando eu atravessei a situação do meu filho, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui orar por uma criança depois que o meu filho faleceu. Não lembro qual foi exatamente o contexto, mas alguém veio me pedir oração e eu ia orar por uma criança. E antes de orar, o primeiro pensamento que eu tive foi esse pensamento de dúvida, de como é que eu vou orar pelo filho de outra pessoa se o pedido que eu fiz pelo meu filho não foi atendido. Ou seja, a primeira crise na fé. Como é que eu vou agora ter fé suficiente? Porque, se eu não fui atendido naquilo que eu pedi, aí vem a dúvida. Será que foi por falta de fé minha? E aí, se foi falta de fé para eu pedir algo para o meu filho, como que eu seria capaz de crer o suficiente para pedir pelo filho dos outros? E aí foi bastante curioso quando eu vi orações que eu fiz por outras crianças serem atendidas. E aí vira o questionamento. Por que quando eu pedi para o meu, não foi atendido, e para o filho dos outros, de outra pessoa, foi? Não tem explicação, não é questão de merecimento. Não é porque em um caso eu estava com mais fé ou com menos fé. Às vezes é difícil a gente entender a grandeza dos propósitos de Deus para algumas situações. Só que o objetivo sempre é a glória do nome de Deus e a edificação da igreja. Não simplesmente atender um desejo particular.
né, uma coisa muito egoísta, às vezes, nossa, né? A gente querer que seja do nosso jeito. Eu me lembro até hoje que no sepultamento do meu filho, o meu pastor, na época, a palavra que ele leu foi quando os pais levaram crianças até Jesus e os discípulos estavam tentando impedir. E aí Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Aí ele pegou esse texto e aplicou para aquela situação. Ou seja, o meu filho era um pequenino querendo, ou o Senhor tentando trazer para perto dele, e a gente, de tanto orar, de tanto buscar, meio que a gente estava fazendo quase o papel de tentar impedir aquilo que era o mais especial, que é ele estar nos braços de Deus. Ou seja, são coisas que na hora não dá para você enxergar simplesmente dessa forma, porque você quer ter respostas para os seus questionamentos. São coisas que depois de algum tempo você olha para trás, aí com o emocional um pouco mais equilibrado, com a mente um pouco mais equilibrada, pode ser que você consiga enxergar as coisas de um jeito mais maduro. Mas o fato é que os projetos de Deus estão sempre voltados para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do nome dele. E é isso que às vezes a gente tem que tentar se alinhar. Esse outro versículo aqui também é importante. 1 Coríntios 12, 11. Pode ler aí. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele reparte como quer, é a vontade dele. Yuri, se o Espírito Santo reparte os dons como ele quer, por que a Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons? Não é isso que a Bíblia fala lá no finalzinho de 1 Coríntios 12? O último versículo diz: mas procurai com zelo os maiores dons, ou como diz na revista corrigida, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se o Espírito Santo dá para quem ele quer, então parece que não adianta muito eu pedir um dom. Por que eu vou pedir se no final da história ele dá para quem ele quiser? A lógica aqui é que essa procura, ela não é individual. Ou seja, não é para eu procurar aquele que será o melhor dom para mim. A procura aqui é coletiva. A igreja, coletivamente, busca em Deus os dons que ela precisa. E Deus, ou o Espírito Santo, na sua soberania, distribui os dons a cada um como quer. Um exemplo, suponha que na nossa igreja nós estejamos lidando com muitos enfermos. A igreja coletivamente vai buscar. Deus, nós precisamos de cura aqui. Precisamos que o Senhor realize cura. A igreja faz uma busca coletiva. Se o Espírito Santo quiser conceder o dom de curar ali, ele vai escolher ou vai distribuir a cada um como ele quer. A igreja busca coletivamente, o Espírito Santo responde concedendo a cada um como quer, tá? Então essa busca aqui, ela não é particular, não é individual, não é eu avaliar qual é o melhor dom para mim e pedir isso para Deus. É eu, enquanto igreja, orar em conjunto com a igreja, pedindo que Deus distribua os dons na carência da minha igreja. A nossa igreja precisa de quê? De ensino, de milagre, de cura, de alguma outra manifestação de Deus. A procura é coletiva para Deus conceder a cada um como quiser. Outro versículo também sobre isso é Efésios 4. A gente já leu isso aqui de 1 Coríntios, vamos para isso aqui, ó. Efésios 4, versículos 11 e 12. Pode ler. Ou seja, tem um objetivo: aperfeiçoamento dos santos para o ministério, edificação do corpo de Cristo. Logo, não é um dom, os dons não são uma coisa que Deus conceda de forma aleatória só para satisfazer a nossa curiosidade. Deus concede dons para aperfeiçoamento da igreja.
Assim, o que Salomão ele recebeu, a gente não classifica propriamente como um dom espiritual. Os dons espirituais, a gente enquadra nas competências que o Espírito Santo dá para a igreja, desde o momento em que o Espírito Santo desceu sobre ela no dia de Pentecostes. Lá no que tange a Salomão, o que Salomão recebeu é uma coisa que, na verdade, todos nós podemos pedir, né? Tiago 1, versículo 5. Sabedoria. Se alguém tem falta, o que tem que fazer? Peça para Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, sabedoria, a gente daqui a pouco vai explicar palavra de sabedoria, que é uma outra coisa. É um dom espiritual. Existe a palavra de sabedoria e existe a sabedoria. Palavra de sabedoria, que a gente vai se aprofundar melhor daqui a pouco, é um dom que Deus concede para algumas pessoas, não para todas. Sabedoria é uma coisa que está à disposição de todo crente. Qualquer um que pedir a Deus isso, Deus pode conceder liberalmente. Salomão aproveitou aquela oportunidade e pediu sabedoria para poder administrar. E assim Deus concedeu. Bom, a gente até já comentou aqui sobre a possibilidade de uma pessoa perder, né, o Espírito Santo, alguma coisa assim, por conta de algum desvio de comportamento. Vamos recordar esse versículo aqui, ó, Romanos 11, 29. Leia aí, por favor. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Na Revista Corrigida diz sem arrependimento. Acho que só mesmo. Tem irrevogáveis, enfim. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou são sem arrependimento. O que isso quer dizer? Significa, então, que Deus não possa tirar o dom de uma pessoa? Tipo, ele concedeu o dom da pessoa exercer um ministério. Nunca vai acontecer de Deus tomar esse dom de volta? Bem, não é uma questão fácil de explicar, não. Mas vamos tentar juntar algumas informações bíblicas. Primeiro, esse texto aqui, do que ele está falando? Ele está falando da eleição de Israel. Deus escolheu Israel como seu povo, lá no Antigo Testamento, e apesar de Israel ser rebelde, desobediente, aquela coisa toda, Israel não perdeu a sua condição de nação eleita. Continua sendo a nação eleita por Deus, ainda que várias gerações de israelitas tenham sido rebeldes contra Deus. Então, primeiro, esse texto, ele não está falando de qualquer habilidade ou dom que Deus conceda individualmente. Ele está falando da vocação que Deus deu para uma nação. Deus escolheu Israel como nação, a descendência de Abraão, Deus fez uma aliança, um pacto, ele não vai voltar atrás. A aliança foi firmada com Abraão, de que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, se uma geração de israelita é rebelde, Deus tem paciência para aguardar uma outra geração que seja fiel. Mas a eleição continua. Deus escolheu Israel. O mesmo se aplica à igreja. Quem Deus escolheu para dar testemunho do evangelho nesta era? É a igreja. Pronto. Ele não vai voltar atrás nisso. Existe o risco de Deus escolher uma outra religião? Tipo, a igreja não está fazendo mais seu papel. Então agora Deus vai usar os espíritas, vai usar os umbandistas, vai usar os budistas. Agora Deus é do time do Islã. Agora Deus é muçulmano. A igreja esquece, Deus vai ignorar a igreja e agora ele vai tratar com os muçulmanos. Deus vai fazer isso? Não. Deus escolheu a igreja é a geração eleita, a igreja pertence a Cristo e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. É uma escolha definitiva. Por outro lado, nada impede que dentro da igreja Deus discipline, Deus rejeite alguém e Deus inclusive possa tirar a posição de uma igreja. Por exemplo, do que Jesus ameaçou a igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse 2. Olha aqui, ó, Apocalipse 2.
tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, ou seja, se você não fizer isso, brevemente a ti virei, e olha o que ele vai fazer. Tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que significa? Tirar do lugar o castiçal. Isso aqui é uma alusão ao fato de que a Bíblia fala que Jesus andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E cada castiçal representava igreja. Então, se Jesus falar para Éfeso, eu vou tirar o teu castiçal do lugar, o que Jesus está falando? Tu vai deixar de ser igreja. Tu vai perder a tua posição de igreja. Ou seja, Jesus continua escolhendo a igreja para cumprir a sua missão, mas ele não é obrigado a aceitar qualquer 4 paredes como igreja. Ele escolheu a igreja, mas se esse lugar aqui, o grupo de pessoas que se reúnem aqui, não busca comunhão com Deus, não pratica a palavra de Deus, não é sincera com Deus, Deus pode simplesmente dizer, vocês não são mais igreja. Vocês podem colocar ali em cima a placa de igreja evangélica, mas Deus não te olha mais como igreja. Onde eu quero chegar com isso? Deus, ele... Vamos lá. Quais são os ministérios que Deus escolheu para edificar a igreja? Efésios 4:11, está aqui, ó. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, quais são os ministérios que Deus escolheu para edificar a igreja? Pastores, evangelistas e etc. Agora, se eu não estiver cumprindo a minha função da forma como Deus requer, ele pode simplesmente me tirar dessa posição. Ele quer me usar, vamos supor aqui, ele quer me usar para pastorear. Por quê? Porque ele escolheu os pastores para poder edificar a igreja. Se eu não estiver cumprindo o meu papel do jeito que eu deveria, nada impede que Deus me tire desse lugar e coloque outra pessoa para pastorear a igreja do jeito que precisa. Então o dom continua sem arrependimento. Por quê? Porque o que Deus deu para edificar a igreja são esses dons aqui. Agora ele não é obrigado a continuar usando uma pessoa que já não se coloca mais à disposição dele nas condições que ele requer. Qual é o melhor exemplo disso? Saul. O que Deus fala sobre Saul? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Pode ler aí, por favor. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Perfeito. Ele diz aqui diretão. Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. E aí, mais para frente, ele diz, Deus te rejeitou. Ele não quer mais você. E, inclusive, ia escolher outro, Davi, para colocar no teu lugar. O que aconteceu quando Deus mandou Samuel ungir Davi? O que acontece com Saul? O Espírito Santo saiu dele. Ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Ou seja, o mesmo espírito que entrou nele e o capacitou para governar, para administrar e tudo mais, uma vez que ele era irremediavelmente, quanto mais rebelde, desobediente, não queria mais obedecer a Deus, então eu te rejeito. Não quero mais você não me é útil mais. A salvação é um dom. Então a gente pode perder a salvação. Diretão assim, nem deixou tomar água. Assim, não serei eu que vou aqui resolver uma discussão de 5 séculos na igreja, né? A gente vai se aprofundar nesse assunto na matéria de soteriologia. A gente fala sobre salvação. Assim, eu posso antecipar que, em particular,
Eu acredito que sim, a pessoa pode perder a salvação. Mas depende do que exatamente você denomina como salvação. Por que isso? Por que essa discussão ela é antiga? Porque as pessoas não se alinham sobre exatamente o que é a salvação. Do que você está falando quando você fala de salvação? Salvação, na Bíblia, ela é tanto uma coisa que eu já tenho, quanto uma coisa que eu ainda terei. Por exemplo, a Bíblia fala de salvação como algo que eu já tenho? Sim, quando ela diz no presente. Pela graça, sois salvos. Ela usa o verbo no presente, sois. Agora, a Bíblia também usa o verbo no futuro? Sim, quando você vai em Mateus 24, o que diz? Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, na Bíblia eu tenho salvação como algo presente e salvação como algo futuro, como algo que ainda vai ser concedido. É aqui que está a principal razão do debate. Porque quando as pessoas discutem se salvação se perde ou não, geralmente os textos que usam, elas não param para pensar se ali está falando da salvação como algo já concedido ou como algo ainda por ser concedido. Tudo que eu tenho hoje, olha o que diz aqui o texto. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Que dom celestial poderá ser esse? Se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Ou seja, aqui parece ter a possibilidade, sim, de uma pessoa que foi iluminada, recebeu o dom celestial, recebeu o Espírito Santo, provou a palavra de Deus e as virtudes do século futuro e ainda assim recair. E se essa pessoa chegar nesse ponto de recair, ela nem consegue mais ser renovada para arrependimento. Esse texto aqui parece sugerir o quê? Que alguém perde a salvação. Uma pessoa que foi iluminada, cheia do Espírito Santo, provou as virtudes do século futuro. Isso aqui são características de quê? De uma pessoa salva. Só que aqui diz que essa pessoa pode recair e nunca mais ser renovada para arrependimento. Então, se eu olhar sob essa perspectiva, a pessoa não vai se manter salva. Ela vai usufruir de algo que pode acabar perdendo. Se eu olhar a salvação como coisa que Deus concede agora. Por outro lado, se eu pensar que aquele que perseverar até o fim será salvo, então salvação também é uma coisa futura, é uma coisa ainda a ser consumada, ainda a ser concluída, que é isso aqui, ó, Romanos 8, versículo 29. Porque, não, desculpa, 30. Os que predestinou, a estes também chamou, justificou e glorificou. 1 Coríntios. Olha aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, parece uma coisa que ainda vai acontecer. Esse corpo aqui ainda é corruptível. Eu ainda sou mortal. Então, ainda que se diga que eu tenha a vida eterna, isso aqui ainda não é eterno. Eu não vou morrer ainda? Então tem coisa que eu ainda vou receber. Eu não recebi ainda. É por isso que o tema é complexo. Porque quando você discute se a salvação se perde ou não se perde, você precisa sempre discutir sobre qual aspecto da salvação você está tratando. Você está falando das bênçãos da salvação presente ou das bênçãos da salvação que ainda serão usufruídas. Aí que fica complicado. Por isso que eu te dei uma resposta breve. Assim, no sentido em que geralmente as pessoas usam, sim, eu acredito que uma pessoa pode perder a salvação. No sentido de que é, na minha opinião, perfeitamente possível
uma pessoa se converter de verdade, entregar a vida para Jesus de verdade, nascer de novo, ser uma nova criatura, ter comunhão com Deus, mas em dado momento ela abandonar tudo isso, negar a fé e ir para o mundão, não quer mais Jesus. Eu acredito que é perfeitamente possível isso acontecer. Os calvinistas, que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, eles não acreditam nessa possibilidade. Para eles, qualquer pessoa que chegou ao ponto de se desviar do evangelho e ir para o mundo, é porque ela nunca se converteu de verdade. Eu discordo. Para mim é sim possível uma pessoa ter se convertido de verdade, mas no meio do caminho ter abandonado a fé. Eu não jogo fora toda a vida cristã que ela teve porque ela não perseverou até o final. Só que aí, é aquele tipo, mais uma vez, é aquele tipo de discussão que também, na minha opinião, as pessoas discutem muito inutilmente. Porque tanto arminianos quanto calvinistas vão concordar que a salvação é para quem persevera até o final. Ponto. Só que a diferença é que o arminiano acredita que quem persevera, persevera porque quer perseverar. Enquanto o calvinista entende que quem persevera foi porque Deus escolheu para perseverar. Cara, eu não quero nem saber, eu quero chegar lá no céu, não importa se eu cheguei lá porque eu usei meu livre-arbítrio ou se foi Deus que escolheu soberanamente sem que eu exercesse a minha liberdade de escolha. Eu quero estar lá. Né? Assim, porque eu penso assim, se naquele dia Deus pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, é porque a pessoa não foi assim, e ele vai falar assim, pô, Deus, mas eu preguei, então ele estava dentro da igreja, ele estava participando de tudo aquilo ali, entendeu? Mas eu acho que ele nem sentiu que ele não tinha salvação. Porque ele foi acreditando que ele tinha salvação. E chegou lá e Deus falou assim, não, você não é. Você já caminhou há muito tempo. Olha, nesse caso, você está sendo muito gentil com essa classe. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre essas pessoas do Senhor, Senhor, não entraram no reino dos céus, vamos lembrar do contexto. Do que ele está falando? Dos falsos profetas. Olha os versículos anteriores. Ele diz, ó, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Aí diz o versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, ele já estava falando de falsos profetas. Então, essa turma que diz Senhor, Senhor, e Jesus vai responder, você até usou no presente, dizendo que eu não vos conheço, o que Jesus falou foi até um pouco mais grave, porque o que Jesus disse foi isso aqui, ó, nunca vos conheci. Ou seja, se ele nunca conheceu, não é o cenário da pessoa que era fiel e aí abandonou. Na verdade, ela nunca foi crente, nunca se converteu de verdade. Então, para a gente interpretar essa passagem aqui, ela não se aplica à situação de alguém que estava servindo a Deus com fidelidade e depois abandonou a fé, né? Ou, enfim, perdeu o primeiro amor. Não. O cenário aqui é de alguém que nunca foi crente de verdade. Ele foi falso toda a vida. Foi uma falsa conversão, foi uma falsa vida cristã, ele foi mentiroso todo o tempo, enganou todo mundo. Aí quando chegar naquele grande dia, Jesus vai falar, olha, tu enganou muita gente, cara, mas a mim tu nunca enganou não. Eu sei que desde o primeiro dia que tu pisou na igreja, tu nunca foi crente. Tu só passou a perna nos outros. Para esse público, esse texto se aplica. Pessoas que fraquejam na fé e abandonam, eu já vejo outras situações. Por exemplo, lembra do que Hebreus fala sobre não deixar raiz de amargura, como Esaú? Onde é que está esse versículo? Acho que é Hebreus 12, né? Olha aqui, ó. Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito da primogenitura. Esaú era primogênito. Ele perdeu esse direito. Então, se a gente pegar o exemplo de Esaú para aplicar para os crentes, existem pessoas que são como Esaú, ou seja, são primogênitas, têm comunhão com Deus, mas porque permitem, em algum momento, uma amargura brotar e acabam se contaminando, pode ser que tudo aquilo que ela levou a vida construindo com Deus, ela acabe vendendo por um prato de lentilhas. Ou seja, ela vende tudo aquilo que ela construiu com Deus e acaba abandonando a fé. Então, nesse sentido que eu vejo a questão aí da apostasia. Beleza, gente? Fazendo essa pausa agora, daqui a pouco a gente volta. Vamos agora comentar aí sobre os dons propriamente ditos, né? Na Bíblia nós temos várias listas de dons, é uma observação a se fazer. Nós temos dons em Romanos 12, em Efésios 4, em 1 Coríntios 12, em 1 Pedro 4, e nenhuma lista de dom é conclusiva. Ou seja, nós não temos nenhuma lista fechada. E o que isso quer dizer, então? Que existem os dons que constam na Bíblia, e eu ouso dizer, uma perspectiva pessoal, que nada impede também que novos dons sejam fornecidos por Deus, novas competências. Por quê? Porque conforme o mundo avança, a sociedade e a igreja, naturalmente, precisam também de novas habilidades. Existem profissões que são antigas, mas existem profissões que são novas. É curioso você dizer que uma pessoa, por exemplo, ela nasceu para trabalhar com informática. Puxa, o camarada entende tudo de informática. Ele nasceu para aquilo. Mas, puxa, ainda bem, então, que ele nasceu nessa época, né? Se ele nascesse há algumas décadas atrás, então ele não ia ter o que fazer. Não tinha informática. Não tinha. Ou seja, conforme o mundo evolui, novas habilidades vão sendo exigidas. Então, eu não duvido que no reino de Deus também existam habilidades que Deus vai criando conforme a necessidade, conforme o reino vai avançando e novas demandas vão surgindo. Mas vamos nos ater às listas que nós temos na Bíblia. Eu vou começar com Romanos 12, a partir do versículo 6. Romanos 12, a partir do versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Bom, esse é o único dom que aparece em todas as listas. Todas as listas têm o dom da profecia. 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Coríntios 4 também citam a profecia ou falar em nome de Deus. O que mostra o quanto que esse dom ele é importante. O dom da profecia, como Paulo explica aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz no versículo 1, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele está sendo até coerente, né? Se ele coloca aqui o dom da profecia como algo principal, talvez por isso ele tenha citado esse dom nas 3 listas que ele escreveu. Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios, capítulo 12. Aí ele diz aqui, ele explica, né? O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O dom da profecia aí o que é profetizar? Profetizar é falar em nome de Deus. E geralmente com uma conotação, no Novo Testamento, com uma conotação apontando para o futuro. Profetizar no Antigo Testamento é diferente de profetizar no Novo Testamento. No Antigo Testamento, profetizar é sinônimo de falar em nome de alguém, é ser um porta-voz. No Novo Testamento, profetizar é falar com antecedência. Então, é falar algo que ainda vai acontecer.
esse dom, Deus, através desse dom, Deus revela um evento que vai acontecer. Por exemplo, em Atos, nós temos um profeta chamado Ágabo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Atos capítulo 11. Atos 11, versículo 27 e 28. Diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, o que é o dom da profecia? É o prenúncio de algo que vai acontecer. E aqui é muito simples de você saber se a profecia é verdadeira ou não. Se aconteceu, verdade. Se não aconteceu, mentira. A palavra hebraica para profeta no Antigo Testamento é Navi. Navi significa porta-voz, é aquele que fala em nome de Deus. Aí por que eu disse que não é necessariamente falar do futuro? Porque eu posso falar em nome de Deus sobre qualquer assunto, né? Se Deus me mandar entregar um recado para o Wilson, dizendo, olha, você está em pecado e tem que se corrigir. Eu não estou falando nada do futuro. Eu estou falando algo de Deus para ele relacionado ao presente. Isso é um profeta. Ou seja, ele não está prevendo algo que vai acontecer. Ele está confrontando algo do presente. Inclusive, no Antigo Testamento, a maior parte dos profetas não falava do futuro. Eles falavam do presente. É o que está acontecendo agora. Vocês estão errados, vocês têm que se corrigir. O profeta, ele era alguém que denunciava desvios sociais, confrontava a sociedade, confrontava o rei. E muitos deles não falavam nada do futuro. Às vezes tocavam no futuro só para falar como consequência de algum erro do presente. Ou seja, olha, Deus manda você abandonar esse pecado. Se tu não abandonar, vai acontecer isso. Era aí que o profeta tocava no assunto de prever o futuro. Mas o objetivo dele não era falar do que iria acontecer, era falar do que estava acontecendo, denunciando, corrigindo e tudo mais. No Novo Testamento é que você já vê profeta com outra conotação, que é aquela figura de que fala algo que está por vir. Aí está aqui o melhor exemplo, Ágabo. Ele prevê que vai acontecer uma fome. Aí o texto vai lá e diz, e aconteceu. Esse Ágabo, ele profetizou outra coisa em Atos 21. Ele profetizou que Paulo seria preso. Atos 21, versículo 10, ó. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, Ágabo disse que Paulo seria preso quando chegasse em Jerusalém. E de fato aconteceu. Paulo chegou em Jerusalém, foi preso e entregue aos romanos. A profecia se cumpriu. Aqui só um parênteses. A gente já tratou disso em outro momento, mas vale a pena reforçar. Profetizar no sentido bíblico não é você declarar nada pelo entusiasmo, pelo otimismo. Ah, vou passar numa prova. Melhor, vou fazer uma prova. Profetiza que você vai passar. Estou indo para uma entrevista de emprego. Profetiza que a porta vai abrir. Estou solteiro. Profetiza que vai casar. Estou doente. Profetiza que vai ser curado. Na Bíblia, profecia não tem a ver com isso. Profetizar não é eu quero que algo aconteça, então eu vou lá e solto uma palavra otimista, cheia de fé, para aquilo acontecer. Tem nada a ver com isso. Profetizar na Bíblia, no Novo Testamento, é você prever algo que vai acontecer sob revelação divina. É Deus que me disse que vai acontecer isso. E o negócio vai lá e acontece. Seja algo positivo ou algo negativo. Esse Ágabo aqui, por exemplo, ele profetizou alguma coisa boa? Nenhuma. Num dia ele profetiza que vai ter fome.
No outro dia ele profetiza que Paulo vai ser preso. Eu não ia querer cruzar o caminho desse cara aqui, não. Todo mundo que ele cruza o caminho vai ficar com fome, vai ficar preso. Mas não é culpa dele. Não é que ele é um profeta da desgraça. É que naquele caso, o que o Espírito Santo revelou para ele comunicar, foi isso. E o profeta verdadeiro transmite o que Deus manda, seja algo agradável ou desagradável. Essa profecia que Deus, o Espírito Santo revela, pode ser através do sonho? Se pode ser através de sonho. Sonho, o que acontece num sonho está mais ligado a um outro dom, que é o que a gente chama de palavra de conhecimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O dom da palavra de conhecimento é o dom de revelação. A gente vai comentar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Aí inclui essa coisa assim de revelar algo que... Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. O que é o ministério? Aqui é sinônimo de serviço, servir. Servir também é um dom. Aqui eu já abro um parênteses. Existem coisas que todos os cristãos devem fazer, mas que Deus também concede como dom especificamente para alguém. Servir. Todos nós devemos servir uns aos outros, mas existem pessoas especialmente chamadas por Deus só para isso, só para se dedicar a servir. Esse dom aqui faz com que a pessoa seja aquela pessoa prestativa, solícita, é aquela pessoa que ela está sempre disponível para ajudar, ela está sempre disponível ali para dar suporte, assessoria, ou seja, é um ajudante mesmo, na essência da palavra, mas não é um ajudante de ocasião, porque a maioria dos bons cristãos são pessoas que prestam serviço por disponibilidade. Ó, se precisar de mim, eu estou aqui. Qualquer cristão de bom coração faz isso. Mas a pessoa que tem esse dom, ela não se contenta com isso, de se precisar de mim. Não. Ela vai caçar o que fazer para te servir. Por quê? Porque é o dom de ministrar, é o dom de servir, é o dom de ajudar, é o dom de estar ali, de fato, para ser proativo, para fazer algo em benefício da igreja. É aquela pessoa que, por exemplo, se eu, Yuri, se você pedir para eu arrumar a cadeira, eu vou arrumar a cadeira, sem problema nenhum. Mas a pessoa que tem isso como um dom, uma vocação, ela não espera. Ela é proativa. Ela já chega na intenção de eu quero colocar as cadeiras no lugar, vou chegar mais cedo para poder organizar isso, aquilo outro. Por quê? Porque é a vocação dela. Eu já tive, por exemplo, pregando em alguns lugares. Isso acontece muito quando eu vou para fora do Rio. Às vezes eu vou para alguma cidade e aí um obreiro da igreja fica à minha disposição o dia inteiro. Mas não é por pedido meu, não é porque eu cheguei lá, olha, quero toalhas brancas no meu camarim, né? Não é isso não. Tu vê o coração da pessoa. De eu chegar, por exemplo, chego na rodoviária, a pessoa vai lá me buscar e ela já vem, olha, Yuri, meu dia hoje vai ser com você. O que você precisar, estou aí contigo. Quer conhecer a cidade? Eu te levo para conhecer a cidade. Quer uma dica de um restaurante? Eu te levo lá no restaurante. Ou seja, tudo que você precisar, eu estou aqui para poder fazer. É a pessoa que é generosamente movida a isso, a servir. Isso é uma coisa para se apreciar. Uma revelação divina. Hoje, eu acho que a gente faz muito isso, né? De profetismo sobre a sua vida, mas eu acho que isso tem muito mais uma questão de sentimento, tanto de quem fala para a gente, quanto de quem fala, porque exatamente algo que eu tenho de fato recebido da parte de Deus e estou passando. Porque eu acho que é muito comum a gente falar, tem inclusive um livro que fala sobre isso. Então parece que é muito mais algo que a gente quer
Sim. sua casa, que sua casa vai ser transformada, e você e sua casa servirão ao Senhor. Mas quando você fala sobre ser algo de revelação divina, isso me trouxe, se realmente eu estou fazendo certo. O que você definiu como sentimento, na verdade, tem a ver com uma cultura teológica que o nosso país importou dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no século passado, no mesmo contexto da teologia da prosperidade, surgiu outras teologias. Uma delas é que nós chamamos de teologia da confissão positiva. O que é isso? Confissão positiva. Você sempre deve declarar coisas positivas, porque o que você declara vai acontecer. Lembra do versículo de a vida e a morte estão no poder da língua? Então, esses teólogos interpretaram esse versículo dessa forma. Já que a vida e a morte estão no poder da minha língua, eu preciso verbalizar o quê? Coisas positivas, que eu vou passar, que eu vou ganhar, que eu vou vencer, para que essas coisas se realizem. Eu não posso deixar nada negativo sair da minha boca, porque se eu verbalizar algo negativo, essa coisa negativa pode acontecer. Aí dentro dessa teologia de confissão positiva é que veio a ideia de profetizar. Já que eu tenho supostamente o poder de declarar algo positivo e essa coisa acontecer, eu vou profetizar que a minha irmã alcance um emprego. Eu vou profetizar que o meu irmão compre um carro. Por quê? Porque eu tenho o suposto poder de verbalizar algo positivo e o negócio acontecer. Isso começou nos Estados Unidos. Nosso país, que ama importar coisa americana, né, trouxe para cá o pacote completo. Trouxe teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, triunfalismo. São doutrinas desse movimento lá dos Estados Unidos. E aqui a gente adotou isso como cultura. É por isso que eu falei que se tornou algo cultural a gente falar isso para alguém. Profetiza alguma coisa. Por quê? Tu vai ouvir a pregação, o próprio pregador manda você profetizar para alguém que está do teu lado. Você quer cantar uma música, a própria música fala que você vai profetizar algo. Aí a gente incorporou no nosso vocabulário, e isso foi tão ruim que até o mundo incorporou isso também. É só vocês verem comercial de aposta, né? Bet nacional, essas bets que tem aí, um dos comerciais é o quê? Profetizar o resultado. Ou seja, até quem não é crente adotou essa cultura de eu vou profetizar que fulano vai fazer um gol, então eu vou apostar nisso e ganhar. Porque na cabeça dele, ele tem esse poder de declarar algo positivo e o negócio vai acontecer. Só que, biblicamente, isso não tem fundamento nenhum. É uma teologia que a gente adotou, se tornou popular, se tornou cultural, as pessoas não têm o filtro, né, de examinar da onde que vem a forma de se expressar, vão reproduzindo o que vão ouvindo, e aí caiu na boca do povo. Só que, enquanto você se expressa assim, sem conhecer, e faz apenas pela cultura, pelo costume, é uma coisa. A partir do momento que você conhece a palavra e entende o real sentido, aí você precisa se filtrar. Então, eu não julgo o irmãozinho lá da igreja, que ele aprendeu assim, falar dessa forma. Aí, se alguém vem para mim e com boa intenção, a pessoa fala assim, Yuri, eu profetizo que o Sebram vai crescer e vai ter turma em tudo quanto é lugar do país. Eu sei que a pessoa está falando na boa intenção, eu sei que não é por uma revelação divina, e eu sei que é dentro da cultura religiosa dela, é a maneira que ela aprendeu de desejar uma coisa positiva. Então, não vou ser o cara chato de, olha, profetizar não é bem isso. Eu não vou fazer isso. Por outro lado, a partir do momento que eu conheço o sentido da palavra e o que a Bíblia ensina a respeito, vocês não vão ouvir da minha boca que eu profetizo A, B ou C, sem que Deus tenha me dado essa ordem. Por isso que você não vai me ver pregando e no meio da pregação eu falar, olha, profetizo isso, aquilo, outro. Se em dado momento, como já aconteceu, se em dado momento eu durante uma pregação
eu abrir a boca e falar que estou profetizando algo, é porque eu estou convicto que Deus me revelou aquilo para falar naquele momento. Teve uma ocasião, isso é recente, foi início do ano, em janeiro, eu preguei numa igreja, eu estava pregando, não lembro exatamente qual era o tema, mas no meio da pregação Deus me deu uma palavra profética de que Deus ia tirar riquezas da mão de ímpios e colocando na mão de alguns crentes que estavam ali. Isso no meio da pregação. E eu falei com muita convicção. Eu profetizo que isso vai acontecer. Vai ter gente ímpia, que tem grana e que vai colocar dinheiro na tua mão como servo de Deus. Semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, um irmão dessa igreja ligou para mim. E ele falou assim, Yuri, eu preciso ligar para você porque eu preciso te dar o feedback daquilo que você profetizou lá no culto em que você falou isso. Yuri, eu trabalho com um centro de recuperação. Eu recolho moradores de rua, enfim, pessoas necessitadas. E nós estávamos sem dinheiro para um determinado projeto. Yuri, quando você profetizou aquilo no meio da pregação, eu tinha convicção de que aquilo era para mim. E eu criei naquilo que você falou. Poucos dias depois da sua pregação, uma mulher aí que o conhecia de algum outro contexto, que tinha grana, depositou na conta dele 10 mil reais. E falou, esse dinheiro aqui é para te ajudar nesse projeto social que você está realizando. Quando ele recebeu aquele dinheiro, na mesma hora, ele lembrou da palavra. Falou, Yuri, aquilo se cumpriu. Dinheiro que era da mão, de origem de uma pessoa que não é cristã, veio na minha mão para eu fazer algo pelo reino de Deus. Ou seja, para chegar a esse ponto de eu soltar, é muita convicção de que Deus mandou dizer alguma coisa. Só que, infelizmente, a gente está numa época que isso é muito banalizado. As pessoas, na emoção, soltam qualquer coisa de profetiza aqui, profetiza ali, e não é o sentido da palavra. O sentido da palavra é você só transmitir um recado. Deus falou que vai acontecer tal coisa. Aí, meu filho, depois que você entregou, é Deus que vai fazer o negócio acontecer. Já não é o teu otimismo nem o teu pessimismo. É o negócio acontecer ou não. E outra coisa ainda sobre isso não depende também da pessoa acreditar ou não. Porque da mesma cultura, dos mesmos criadores de eu profetizo, tem os eu recebo, né? Eu recebo ou não recebo, né? Se a coisa é boa, eu recebo. Se não é, eu não recebo. Cara, se foi Deus que falou, você receber ou não faz diferença nenhuma. O Ágabo falou assim, Paulo vai ser preso. Paulo podia responder, eu não recebo. Você não, mesmo você não recebendo, vão te algemar, Paulo. Você recebeu ou não? Naquele dia ele deu assim uma palavra muito dura, né? Eu cheguei em casa e falei, Rosane está repreendido em nome de Deus. Essa palavra chegou no domingo, eu falei que foi na quarta-feira, quando chegou no domingo, o filho dele foi lá pregar e testificou aquilo que ele tinha. Pois é. Eu voltei lá atrás. Eu consegui negócio. Não depende. Não depende de receber ou receber. O que às vezes pode acontecer é de fato você não deixar ocupar sua mente É você não deixar... Como é, rapidinho? É você não deixar ocupar a tua mente uma coisa que é falsa, que não veio de Deus, e você fica ali se martirizando com aquilo, inquieto com aquilo, perdendo noite sem dormir com aquilo. Aí, de fato, você tem que ter discernimento, né, para avaliar o que é e o que não é. Bom, vamos lá. Ensinar
O dom de ensino. O dom de ensino, de fato, é a capacidade sobrenatural da pessoa ensinar a palavra, ensinar o evangelho de maneira que seja muito bem compreendido. Exortar, isso aqui é sempre importante frisar, né? Exortar, gente, não é necessariamente chamar a atenção. Pode incluir chamar a atenção, mas não se resume a isso. A palavra exortar, na Bíblia, é sinônimo de encorajar, aconselhar, orientar, advertir. Então, pode chamar a atenção em algum momento? Pode ser, que a exortação seja uma chamada de atenção, mas não necessariamente. Se eu te incentivo, se eu te dou uma palavra de ânimo, de encorajamento, eu estou te exortando, tá? E existem pessoas que são especialmente capacitadas para isso. São aquelas pessoas que sempre têm uma palavra certa para te dar, que te orienta, que te aconselha, que te instrui, que te chama a atenção quando precisa. É uma habilidade sobrenatural, é uma habilidade divina da pessoa que é cheia do Espírito Santo. Sempre que você vai até ela precisando de alguma palavra de aconselhamento, de orientação, ela sabe exatamente o que falar e como falar. Então isso é um dom de Deus. Repartir, faça-o com liberalidade. Esse aqui é o dom que eu queria ter, né? Que é o dom que geralmente é de gente que tem posses, que tem condições, estão sempre doando, repartindo, né? Compartilhando. E aí quem tem esse dom deve fazer com liberalidade. Eu brinquei aqui dizendo sobre pessoas que têm posses, mas o dom não depende disso. O dom de repartir Deus pode conceder para qualquer um, inclusive pessoas pobres. E é só lembrar que a multiplicação de pães e peixes foi por uma doação de uma criança pobre, né? Um rapazinho que veio com 5 pães e 2 peixinhos, pães de cevada, que era pão de pobre, e 2 peixinhos. Tão generoso que aquele jovem era, que ele repartiu. E tem pessoas assim mesmo. Independente de ter muito ou pouco, são pessoas que, se ela tiver em casa 1 quilo de arroz, ela não tem 1 quilo de arroz, ela só tem meio quilo. Porque ela é generosa o suficiente para a outra metade ela compartilhar com quem precisa. Então isso é um dom, fazer com liberalidade. Volto a repetir. Contribuir, todo cristão deve contribuir, ofertar, contribuir financeiramente, só que esse dom, de fato, é para quem foi chamado especialmente para isso. É importante tomar cuidado, né, de você não tentar fazer uma coisa que não é a tua vocação fazer. Inclusive, dar mais do que você pode. E foi assim que começou o erro de Ananias e Safira. O dinheiro era deles, eles podiam doar o que quisessem, mas porque queriam imitar o Barnabé, que tinha vendido uma propriedade, dado tudo, Ananias e Safira foram tentar fazer a mesma coisa. Vendeu, deram uma parte para passar a impressão de que tinham dado tudo, mas não precisavam ter mentido. Eles podiam dar só uma fatia pequena e ser sinceros, mas foram mentirosos. O que preside? Com cuidado, ou seja, liderança é o dom de liderar, de organizar, de fazer gestão, né, de pessoas e de coisas na igreja. O que exercita misericórdia é aquela pessoa especialmente vocacionada para atender aos carentes, aos necessitados, aos moradores de rua, pessoas que têm de fato uma carência especial e quem tem esse dom exercita. Aqui vale a pena só fazer um comentário que é importante. A gente tem que parar com a mania de ficar, vamos dizer assim, supervalorizando algum dom que a gente exerça e menosprezando vocação de outras pessoas. Por exemplo, essa hora está frio, está de noite. E eu sei que tem crentes, servos de Deus, que a essa hora não estão em casa, estão fazendo algum trabalho missionário em algum canto. Tem gente que, nesse frio, nesse tempo, está a essa hora ajudando o morador de rua, levando alimento, levando casaco, e isso é maravilhoso. Eu reconheço que o que eles fazem é muito mais complexo do que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo aqui é relativamente simples. Estou vindo num lugar confortável,
ensinar a palavra sentado na minha cadeira, enquanto tem gente que, nesse momento, está fazendo algo muito mais complexo do que eu estou fazendo. Mas é muita ignorância quando a pessoa diz assim, isso aí é fácil, quero ver ir lá ajudar os cracudos, quero ver ir lá levar o alimento para a pessoa que está necessitada. Cara, nunca fale isso. Cada um fique no seu dom. De fato, não é fácil, não. Não é fácil ir lá fazer o que eles fazem. Mas se a pessoa não tiver o dom de ensinar, para ela também não vai ser fácil sentar aqui e conduzir a matéria desse jeito aqui, não. Ela vai passar maus bocados. Ela vai ter uma hora aí que alguém vai perguntar assim, e aí, salvação se perde ou não se perde? Aí a pessoa vai ficar perdida. Aí é a pessoa que vai ficar perdida, né? Então, assim, fica no dom que foi chamado. Nunca exercite o seu dom com aquele ressentimento de se sentir superior a quem não está fazendo o que você está fazendo. Cara, faça com amor. Foi chamado para ajudar lá os moradores de rua, faça isso com amor, sem ficar se comparando com outros, sem ficar criticando quem não foi lá para fazer. Faz a tua parte, cumpre o teu chamado. Pois é. Então, assim, por isso que diz aqui, ó, o que exercita a misericórdia com alegria. Pois é, tem gente que não faz com alegria, faz com isso, com sentimento de obrigação, com obrigação religiosa. Cara, se você faz algo e fica reclamando de quem não faz, você já não tem mais alegria. Se você vai evangelizar e você não consegue ter alegria no evangelismo, porque a única coisa que você fala é reclamar de quem não foi para o evangelismo, no culto à noite todo mundo vai, aqui para o evangelismo à tarde ninguém quer ir. Pelo amor de Deus, para de encher a paciência dos outros. Você tá com disponibilidade para evangelizar? Evangeliza com prazer, com alegria. Deixa que os outros, se as outras pessoas poderiam estar e não estão porque não querem, elas vão responder isso para Deus, não é para você. Então você tem que cumprir a sua parte. Pronto, e acabou. Vai pro... eu vou evangelizar lá no presídio. Seminário teológico é fácil de ir, quero ver ir aqui para o presídio. Cara, vai em paz, não precisa ficar se comparando com os outros, não. Até porque se você pensar que é fácil fazer o seminário, experimenta ficar 9 meses vindo aqui toda semana, se aprofundando em alguns temas que são importantes para a tua fé, para a tua vida com Deus. Também não é fácil. Cada área na igreja tem os seus desafios. Se torna mais fácil quando você foi chamado para fazer aquilo. Então, se você evangeliza e foi chamado por Deus para cumprir especificamente essa função, para você, o evangelizar vai ser muito mais tranquilo do que qualquer outra atividade na igreja. Por quê? Porque já é a tua vocação, já é a tua chamada. Só que é precipitação nossa a gente cumprir algo e ficar sempre desdenhando de quem não está ali na mesma motivação, no mesmo empenho, na mesma atividade. Cada um fique na vocação que foi chamado. Bom, lá em 1 Coríntios 12, vamos lá, os dons que Paulo cita aqui. Palavra de sabedoria. O que é esse dom? Esse dom aqui, ele é parceiro do dom de exortar. Por isso que eu disse que palavra de sabedoria é uma coisa, sabedoria é outra. O que é sabedoria? É quando Deus me dá a capacidade de tomar decisões certas na minha vida, tá? Na minha vida. Deus, me dá sabedoria. Todo cristão pode pedir isso. E Deus dá para quem pedir, porque Ele dá liberalmente. Você quer mais sabedoria para ser uma pessoa melhor, se comportar melhor, fazer escolhas melhores? Sabedoria para todo mundo. Palavra de sabedoria não é para mim. Palavra de sabedoria é o que eu vou falar para outra pessoa. É quando alguém me apresenta um problema insolúvel. Ninguém sabe o que fazer, não tem uma solução. O que é o dom da palavra de sabedoria? É aquela palavra que Deus dá para alguém que vai resolver a situação. Sabe aquela coisa assim, quando estamos numa discussão que ninguém sabe o que fazer, como resolver, e vem alguém com uma palavra de sabedoria, que todo mundo reage assim, caramba, como é que a gente não pensou nisso antes? É Deus usando a pessoa para
instruir. E sabe quando a gente está numa assembleia que ninguém sabe como resolver o tema, a discussão, e vem alguém e dá uma palavra que todo mundo ouve, puxa, vale a pena a gente fazer dessa forma. Acalmou a situação, esclareceu todo mundo. Palavra de sabedoria. É uma coisa que Deus dá, que serve como uma orientação precisa. Não é coisa que dependa de conhecimento meu, da minha experiência, porque todos nós podemos dar conselhos uns para os outros baseado em experiência. Baseado na minha experiência de vida, eu posso aconselhar algum problema que você esteja passando. Casais que são casados há muito tempo podem, baseado na sua experiência, aconselhar casais mais novos. Mas tem problema, cara, que não tem experiência de vida que saiba como resolver. Tem problema que não tem maturidade e conhecimento que saiba resolver. É só Deus dando uma palavra de sabedoria para fazer o problema ter uma solução. E isso é dom. É um dom que Deus concede. Palavra da ciência ou palavra de conhecimento. Isso aqui é o equivalente do dom da revelação. Aí que entra a questão do sonho. É quando Deus dá uma palavra para alguém que traz à tona uma coisa que estava oculta. Uma coisa que ninguém sabia, um segredo, que pode ser tanto algo do passado, como também pode ser algo para o futuro. Quando, por exemplo, Ananias e Safira tentaram enganar e Pedro descobriu a mentira, ele não descobriu por técnica, né? Ele não tinha um detector de mentira. O que fez Pedro perceber que o camarada estava mentindo foi revelação que o Espírito Santo concedeu naquele momento, tá? Então, revelação é isso, é quando eu trago à luz uma coisa que está oculta. E aí que entra os sonhos. Os sonhos, às vezes, servem a esse propósito. Através de um sonho, Deus pode trazer a revelação de algo que ninguém sabe ainda que está acontecendo ou que vai acontecer. Mas o Espírito Santo vai lá e revela para alguém e traz isso a conhecimento. Então, por isso que é palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Fé é a fé sobrenatural, é quando você crê numa situação que ninguém mais acredita. Não é uma fé que todo crente tenha, é uma fé acima do normal. É tipo quando Paulo estava no naufrágio e ninguém acreditava que iriam sobreviver. Nem Lucas, que escreveu, porque Lucas é o autor de Atos, né? E Lucas disse assim, de todos nós a esperança fugiu. Ou seja, até ele, que é médico e crente, não tinha mais esperança. Paulo foi o único a dizer, não, a gente vai chegar assim. Ele teve uma fé naquele instante que ninguém conseguiu crer. Para você acreditar que o Rio de Janeiro vai melhorar, que o Brasil vai melhorar, tem que ter uma fé sobrenatural. Dons de curar. Por que está no plural? Dons de curar. Esse dom está no plural porque esse dom não torna a pessoa um curandeiro, em que ele vai curar qualquer enfermo que cruze o caminho dele. Até porque, se fosse assim, uma pessoa que tem o dom de curar, ou os dons de curar, o primeiro lugar que ela deveria ir é lá no INCA, no hospital, e qualquer leito que ela passasse lá, ela curava a pessoa. Não funciona assim. São dons de curar no plural, porque para cada situação de enfermidade, Deus pode ou não conceder a cura naquele instante. Então, para alguns enfermos haverá cura, para outros não haverá. Então, ninguém tem o superpoder de curar os enfermos. E qualquer enfermo que curar o meu caminho, eu vou curar. Eu vou restabelecer. As pessoas que são usadas por Deus com esse dom, para cada caso, Deus pode conceder ou não. Bom exemplo disso é o próprio Paulo. Paulo foi usado por Deus para curar alguns enfermos, mas teve outros que ele não curou. Para Timóteo, ele mandou tomar vinho por causa da enfermidade no estômago. O outro rapaz, Paulo disse que ele deixou doente em Mileto. Ué, mas não levava os aventais de Paulo para curar e expulsar o demônio? Por que não curou também o rapaz? Porque não é assim que funciona. Ele não tem o superpoder de curar todo doente que apareça no caminho. Para cada enfermo
que ele impor as mãos, ele vai precisar que naquele instante Deus lhe conceda a capacidade de ministrar a cura. E se Deus não conceder, o enfermo não vai ser curado. Operação de maravilhas, ou seja, são coisas sobrenaturais, né? Morto ressuscitar, paralítico andar, isso é maravilha, é um milagre que vai além das leis da ciência, né? Isso vale tanto para coisa positiva quanto para negativa. Teve um cidadão, por exemplo, chamado Elimas, que era um mago, que Paulo fez o cara ficar cego. Isso é Atos capítulo 13, né? Porque Paulo estava evangelizando um procônsul chamado Sérgio. Aqui, ó, esse procônsul estava querendo ouvir a palavra de Deus, mas Elimas resistia-lhes, procurando apartar da fé o procônsul. Aí Paulo olhou para ele fixamente, cheio do Espírito Santo, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse. Ou seja, é uma operação de maravilhas. Não é só para fazer algo bom, né, agradável. É também, como nesse caso aqui, para causar algo ruim, né? Dom, operação de maravilhas. Bom, depois nós temos profecia, a gente já falou. Dom de discernir espíritos. Tudo que acontece de sobrenatural ou de aparentemente sobrenatural tem 3 origens. Pode ser de origem humana, divina ou diabólica. E quem é que descobre qual é a origem? Quem tem discernimento de espíritos. Algo sobrenatural pode acontecer aqui que aos nossos olhos parece que é de Deus. Quem tem discernimento vai descobrir se aquilo ali é uma manifestação divina, realmente, ou se é uma coisa diabólica, ou se é uma coisa demoníaca. Já vi, por exemplo, numa igreja, uma pessoa ficar falando supostamente em línguas estranhas, e toda a igreja achando que a pessoa estava cheia do Espírito Santo, na verdade ela estava endemoniada. E alguém devidamente com discernimento impôs as mãos e na hora o demônio se manifestou. Isso é discernimento. Porque aparentemente está falando ali uma coisa que no meio pentecostal é Deus operando. Mas quem tem discernimento não é enganado. Variedade de línguas, interpretação de línguas, a gente já comentou aí na aula passada. Os outros dons, gente, que nós temos, nós vamos ter uma matéria para falar deles, né? Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores, nós vamos estudar na matéria eclesiologia, tá? E a outra lista, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, só contém 2 dons, que é o dom de falar, né, que é o profetizar, pregar, e o de administrar. Aí Pedro diz: se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus. Isso é profecia. Por isso que eu frisei anteriormente. Profetizar não é o meu entusiasmo em declarar algo positivo. É eu verbalizar as palavras de Deus, o que Deus mandou dizer. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Na revista atualizada está ministra, ou seja, servir, prestar serviço à comunidade. Que se faça com o poder de Deus. É isso, gente. E se Deus fala alguma coisa para você e você não fala? Bom, a gente tem uma passagem de Ezequiel, né? Que Deus falou para Ezequiel muito claramente, que se Deus mandasse ele dizer alguma coisa e ele não dissesse, ele sofreria uma pena, né? Um castigo. Só que no caso de Ezequiel era muito específico, porque o que Deus falou para Ezequiel é: se eu mandar você alertar o ímpio do pecado dele, para que ele não continue no pecado,
Se você não alertar, o ímpio vai morrer naquele pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Ou seja, foi uma coisa muito específica, não era qualquer profecia, era uma profecia que envolvia a morte. Existem coisas que a gente pode se acovardar em falar e que de alguma forma Deus vai cobrar da gente, mas não a ponto assim de tirar a vida de alguém, né? Mas é uma coisa que Deus pode gerar um incômodo maior, né? Pois tem situações assim que a gente deveria falar, não é caso de vida ou morte. É uma coisa que era para, sei lá, corrigir, chamar atenção, demonstrar, só que a gente, pela covardia, pela timidez ou por algum outro sentimento, preferiu não falar. Deus geralmente vai usar outra pessoa e falar o que tem que ser falado. Sem o recado de Deus, a outra pessoa não vai ficar, mas quem deveria ser o porta-voz vai ter que ter um gabinete com Deus, né? Vai ter um tete-a-tete, né? Pois é. Alguém chega e fala, recebe de Deus assim, ó, a eternidade dele é para a morte. Está orando, Senhor, cura, não sei o quê, e o Senhor fala claramente, a eternidade é para a morte. Aí, tu vai falar isso para a pessoa, eu não vou falar. Bom, assim, nesse exemplo que você está dando, não necessariamente você tenha que falar, a não ser que Deus tenha mandado falar. Existem coisas que Deus pode revelar que é um conhecimento que eu vou guardar para mim, que eu não preciso comunicar a ninguém. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer de eu ver alguém numa situação que Deus já me fale qual vai ser o cenário, mas Ele não mandou eu falar com a pessoa. Se Ele não mandou eu falar, vou guardar a informação para mim. Deus falou assim para mim, a enfermidade é para a morte. É errado eu continuar orando para que a pessoa se cure. Aí você está teimando com Deus, né? Aí é só você lembrar de Jeremias, porque houve também esse conflito com Jeremias e Deus disse que numa determinada situação não era mais para Jeremias orar. Não era mais. Não era. Esquece, porque o que Deus ia fazer tá pronto e acabou. Nesse caso, se você estiver teimando em fazer algo que Deus já disse que não vai fazer, ou que Ele disse que vai fazer uma outra coisa, existem duas situações. Existem situações em que um veredito pode ser mudado. Lembra de Ezequias, né? Isaías foi lá e disse, tu vai morrer. Ezequias podia falar, Deus falou, então pronto, acabou. Não. Ezequias, ele tentou mudar a sentença. E ele conseguiu. Talvez não devesse, né? Era melhor ele ter morrido. Mas conseguiu. Moisés, algo parecido, né? O que Deus falou para Moisés? Olha, não vou mais contigo, não. Meu anjo que vai. Aí Moisés, não, peraí. Aí as nações vão falar mal da gente. Nós queremos o Senhor conosco sim. Se o Senhor não for, nem me faça sair daqui. Aí Deus foi lá e deu uma outra solução. Existem situações que são negociáveis, entre aspas, né? No sentido de você perseverar. Jesus mesmo contou uma historinha, né? Que é do juiz Inico, da mulher que pedia, aí o juiz não atendeu porque ela queria, mas atendeu porque o incômodo. Tanto pedir, então vou fazendo, né? Quero me livrar. Existem situações em que um veredito pode ser mudado e existem situações que você continuar orando vai fazer mais mal a você do que qualquer outra coisa. Porque você vai continuar insistindo em algo que está te fazendo mal e que, enquanto você não se desvencilhar daquilo para seguir a tua vida em frente, a vida não vai andar, né? Ou seja, é uma situação que não é nem que Deus vai te castigar. Você está se castigando por insistir em uma coisa que Deus já falou que não é para você. E o tempo que você insistir naquilo, teimar naquilo, só vai fazer mal a si próprio. Vai fazer uma pergunta? Não. Bom, semana que vem, matéria nova, né? Semana que vem, vamos falar de anjos e demônios. Angelologia, vem aí. Bom, vamos orar, agradecer a Deus.